receber todos os ensinamentos, toda a fluidoterapia necessária para nos fortalecermos enquanto corpo, enquanto espírito, para que tenhamos a oportunidade de levar a palavra do Pai a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles que estão próximos de nós. Que esse momento possamos ser espiritual, diante das necessidades do plano espiritual. Sabemos que são grandes as necessidades, e para isso é que estamos aqui reunidos, para nos envolvermos, para nos fortalecermos e principalmente nos dedicarmos ao trabalho ao próximo. Mas para isso precisamos estar completamente entregues ao entendimento, à compreensão de tudo aquilo que esses irmãos da espiritualidade vão nos trazendo ao longo dessa noite. E assim, já envolvidos, já estabelecendo um manto de luz entre todos nós, esse manto de luz leva as pessoas que estão ao nosso redor, que possamos higienizar todos esses cantos, cada parte do nosso lar, para prepararmos esse ambiente, esses tantos ambientes que agora formam um só ambiente, a comunidade do Espírito. Então, nós vamos, a partir desse instante, nos encontrarmos num grande campo, um lindo campo, onde estamos ali sentados, cercados de muita luz, apreciando a beleza da natureza que está nos cercando e sentindo que estamos juntos aos nossos mentores espirituais, aos mentores desse trabalho. E possamos usufruir desse encontro, possamos compartilhar de boas energias, de bons pensamentos e de muito trabalho. É assim, Pai, que eu peço a permissão para iniciarmos o trabalho dessa noite. Você consegue colocar o PPT, Marcelo? Consigo, sim. Marcelo? Oi, pois não? Tony. Cara, estou no Paraná. Estou em Curitiba aqui, vim trabalhar, você sabe, por causa da minha profissão. E estou aqui, no quarto do hotel assistindo, tá legal? Tá bom. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo? Agora entrou. Tá. Obrigado por esse esforço todo, viu? É assim que a gente tem que ser. E no online é mais isso, né? É bem legal. É, verdade. Bem bacana. Bom, gente, vamos lá. Hoje preparamos para vocês um capítulo do livro Imensidão dos Sentidos, Entendendo as Contradições. Isso está amarrado com a causa das aflições, tá? Então nós vamos abordar essas condições. A causa das aflições, eu vou usar uma outra obra do Haroldo Dutra. Mas também queria chamar a atenção para o fato de que os nossos últimos encontros de quarta-feira foram bem ricos, bem proveitosos, também no sentido de que nós passamos a entender os nossos planos reencarnatórios linkados com, por exemplo, as nossas virtudes, os nossos defeitos, conforme nós falamos
na última aula com todo aquele sistema, né, que o Marcelo nos trouxe. Então, hoje pensamos, né, em fazer um mix, né, e entender que tudo está dentro de um planejamento, né, de uma questão. Então, vários mecanismos, eles estão nos ajudando, né, a entender todo esse processo, né? E aí a gente vai sendo, a gente vai abordando e as coisas, acredito, ficam um pouco mais claras, né? Porque é um pouco difícil, né? A gente entender como a própria Heloísa falou, de repente a gente começa a falar de outras civilizações, mas isso faz parte, né, da evolução, de tudo que a gente vai encontrando no nosso caminho evolutivo, tá? Então, eu começo com esse slide do Imensidão dos Sentidos, de saber quem somos, né? Então, entramos novamente no autoconhecimento, como pensamos, né? Como reconhecemos aquelas intenções dos nossos atos, né? Então, quem somos, como pensamos, como que agimos, né? Atos e atitudes. E começamos a perceber todo esse mecanismo psicológico que nós produzimos e utilizamos. E que isso vai aumentar, como eu falei, o nosso entendimento, né? Da nossa inteligência, do nosso coração. E aí a gente vai se capacitando a ouvir, a entender e a expressar corretamente as informações de situações e ocorrências do dia a dia. Porque o nosso planejamento, as nossas forças de caráter, as nossas virtudes, elas não estão separadas do nosso dia a dia, certo? Então, o nosso dia a dia, ele vai caminhando, né? Ele vai produzindo, né, todo essa situação em que nós começamos a entender, puxa, o Marcelo falou das 6 forças do caráter, das 24 virtudes. Então, como é que a gente usa? A gente vai usar onde isso? No nosso dia a dia, né? Então, pode deixar essa tela, Marcelo? Bom, não tem problema. Aí, essas situações no dia a dia, né? Pode passar agora, Marcelo, desculpe. Então, divisando esse funcionamento do nosso âmago, né? Do nosso íntimo, né? E conhecendo a nós próprios, nós vamos poder ir adquirindo importantes subsídios para compreender esses processos, né, que regem a nossa casa mental, né? Pois esse entendimento vai nos levar aos verdadeiros princípios da autotransformação. Então, percebe? A gente está falando de projeto de vida, de reforma íntima, de plano encarnatório, de virtudes, tudo, mas isso está tudo ligado para a gente poder caminhar, né? Conforme conversamos, né, na semana passada, poxa, se você tem uma virtude, né, que é uma força de caráter seu, você usando essa sua virtude, você vai praticamente conseguir eliminar aquelas coisas que
que você não é ainda, né? Você está, né, ficando preocupado, né, com algumas coisas que você precisa desenvolver. Mas com uma virtude de generosidade, de amor, de compaixão, tal, você vai eliminando isso. Então, essa introdução que eu queria fazer, né? E essa pergunta é muito interessante. Olha só, por que o mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, dois centros espíritas diferentes, podem transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? Então, eu tenho aqui a comunicação entre duas criaturas, encarnadas ou não é tão fácil quanto parece. Tá? Quando nos comunicamos, nem sempre conseguimos compartilhar a nossa identidade, né? Pelo fato que ainda não saímos, né? Não saímos daquela sombra íntima, né? Então a gente está preso ainda a muitas coisas, né? Então a comunicação ela é genuína e ela é perfeitamente assimilada, seja na dimensão física ou na astral, na espiritual, só quando existe estreita e forte sintonia vibratória. Isso a gente já ouviu falar muito, né? Entre ambas as partes, né? Então, isso vai de um lado para o outro e a gente vai abrindo as comportas da alma. Então, isso é muito importante. E por isso que até uma percepção de uma mensagem de um mesmo espírito em dois lugares, né, ele pode ter duas respostas contraditórias, né? Por quê? Porque a nossa percepção é diferente, tá? Então, quanto mais a gente vai caminhando nesse processo, mais isso vai ficando mais genuíno, tá? Ok. O desenvolvimento espiritual que nós estamos falando, ele proporciona a abertura de todos os nossos chakras? Sim. Sim, né? As criaturas passam a se expressar verbalmente com objetividade e com uma pronúncia tranquila e agradável, né? Então, aqueles que se aperfeiçoaram, falam, se comunicam de modo claro, né, e sintético, pois aliaram então a iluminação do chakra coronário, por onde a gente recebe, né, essas informações, né, com a do chakra laríngeo, que é responsável pela emissão da voz. Então, por que o autor aqui do Imensidão dos Sentidos está trazendo isso? Esse desenvolvimento, esse entendimento, ele proporciona essas ligações dentro da nossa estrutura espiritual, mental e física, né? Então, os nossos chakras, como é que eles trabalham, né? Então, tem esse desenvolvimento vai proporcionar a abertura de todos os nossos chakras, né? Então, pode passar, Marcelo. Se não exercitarmos o autoconhecimento, seremos pessoas sempre muito confusas, sem possibilidade de desenvolver uma coerência interna sobre os nossos sentimentos e pensamentos. Então, a gente fica confuso, né, se não exercitarmos o autoconhecimento. Então, essa coerência, essa consistência dos nossos sentimentos e pensamentos, certo? Então,
porque em virtude disso nós não teremos elementos, né, para bem traduzir o que vemos no exterior. Situações, acontecimentos, atos e sentimentos dos outros, pois o nosso interior estará embaralhado. À medida que eu vou desenvolvendo, que eu vou entendendo as minhas forças, que eu vou começando a traduzir através dos meus sentimentos, do meu caráter, das minhas virtudes, eu vou traduzindo a minha programação. Então, tudo isso, né, vai possibilitar. Isso nós só vamos fazer pelo autoconhecimento, né, cada vez mais. Tá? Pensamos, né, enquanto não estivermos nesse processo do autoconhecimento, a gente às vezes pensa ter decifrado corretamente ideias, conceitos, emoções de outros, fora ou dentro do nosso corpo físico. Aí a gente pode descobrir que a mensagem era completamente diferente. Tá? Então, e aí vem essa outra pergunta. O que nos obriga, muitas vezes, a reavaliar a nossa faculdade psíquica de perceber as sensações espirituais, né? Às vezes a gente fica num processo que não muda, né? Então, nós precisamos reavaliar. E o que nos obriga a isso, né? Então, isso é quando aceitamos, né? Eu estou respondendo, né? Para a gente poder também depois voltar. Porque é quando aceitamos que somos indivíduos em crescimento, né? Nós somos estagiários ao longo do processo evolutivo, né? Com um programa, tá? Com um programa que nós temos que desenvolver. Por isso, quando admitimos que ainda precisamos muito do conhecimento, né? Que temos, aceitamos com naturalidade os nossos equívocos de interpretação, né? Em que incorremos das ideias e pensamentos dos espíritos, né? Dos espíritos. Então, todos nós, em várias circunstâncias, nós temos alguns lapsos de nossas comunicações. Portanto, checar essas situações, nossos intercâmbios medianímicos, nos traz reais benefícios, né? Pelo aprimoramento de nossa faculdade do sexto sentido, né? Então, e os seres humanos, né? Nós somos simplesmente diferentes, né? Porque ninguém, a rigor, é igual ao outro, né? Somos todos tão particulares que apenas nós, unicamente nós, podemos mapear, só nós podemos mapear a nossa estrada evolutiva. Tá? A individualidade é como um cofre fechado, né? Que está lá na nossa intimidade. E a chave, o segredo desse cofre, somente nós temos condições de encontrar. Então, nós somos seres seletivos, né? Todos nós. Então, somos mais interessados em uma coisa do que em outra, né? Eu, por exemplo, amo a ciência, mas eu procuro entender a ciência, a filosofia e a religião dentro
e a religiosidade, desculpe, dentro da nossa doutrina, como algo integrado. Mas eu gosto muito da ciência. Então, somos seres seletivos, não tem jeito, né? Rejeitamos ou acolhemos ideias ou situações durante todo o tempo em que pensamos, né? Aliás, só para não esquecer, tem um livro maravilhoso ditado por Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Depois eu coloco no grupo. É maravilhoso como aquilo nos capacita, né, a entender fatos de uma forma mais satisfatória. Vamos lá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as informações... Você passou já o próximo slide? Ah, tá. O próximo é esse. O próximo é esse. Isso. Então, o que isso quer dizer? É a pergunta a qual eu estava me referindo, né? Então, nós estávamos falando sobre aceitar, né? Aceitamos aquilo que nos capacita a entender. Então, isso quer dizer, o que isso quer dizer? As informações que recebemos, elas nos chegam através de múltiplas vias, né? Verdade? Do mundo mental. O que significa que as dificuldades de compreensão, em verdade, se referem ao uso que fazemos dessas diferentes vias, né? Quando estabelecemos contato com alguém, seja encarnado ou não, né? Então, ao ficarmos cientes disso, né, que grande parte do nosso mundo interno está fora do nosso campo de percepção. Então, começamos a entender as interpretações e os argumentos diversos de cada pessoa e passamos a respeitá-los. Então, são várias vias, né? E precisamos nos conhecermos e nos autoconhecermos, né, para a gente ter essas percepções e respeitar as alheias, né? Um exemplo disso é quando nós usamos um mecanismo de defesa do ego, do nosso ego, denominado introjeção. O que é isso? A introjeção é uma técnica de reter, né? É uma técnica de reter ou atribuir jeitos de agir e pensar, dons, predicados e atitudes dos outros como sendo nossas qualidades, né? Os indivíduos que são introjetivos, em muitas ocasiões, ficam impedidos de diferenciar o que verdadeiramente sentem e pensam do que pensam. Sente e penso do que penso e sentem os outros, né? Então, na introjeção, pode deixar isso aqui, na introjeção há uma internalização de qualidades reais ou imaginárias, percebe? Né? Incorporamos padrões comportamentais de uma pessoa espiritualizada, por exemplo, de um filósofo, de um cientista, né? De grandes personagens da história, né? Ou mesmo de parentes, né? De familiares, de professores com quem convivemos, por exemplo, na infância, né? Então, por isso a gente pode concluir, né,
falando de introjeção, que perante essas opiniões discordantes, tá, nós estamos falando de entendendo as contradições, né? Para podermos concluir perante as opiniões discordantes que podemos temê-las se somos inseguros. Aquele fanático vai afrontá-las. O educador as compreende, né? E o ponderado vai respeitar, né? A verdade, ela é relativa, né? Nós estamos caminhando agora para uma verdade mais forte, mas a verdade é relativa no atual estágio da Terra, que já estamos saindo de um patamar para ir para outro, né? Ok? Então, uma outra coisa que vale a pena a gente começar é que não adianta a gente tentar transformar alguém a qualquer preço. É impossível alterar as leis naturais. E nós temos, sim, que aprender a respeitá-las, né? Visto que a transformação acontece quando estamos preparados para mudar, né? Então, esse é o trabalho, né, que nós temos que ter entendendo essas contradições, né? E aqui nós temos 4 perguntas que eu vou ler, né? Nós podemos, Marcelo, se for o caso, antes de entrar na segunda parte, falar um pouco sobre isso, ou não, deixamos tudo para o final. Mas reflitam sobre o seguinte: o que nos impede de ouvir o que os outros têm a compartilhar, a partilhar? Qual é o motivo de tantas interpretações discordantes, né? Por qual razão nós aceitamos ideias, pensamentos ou definições e rejeitamos de forma quase que imediata outros tantos? Quais os motivos de eventuais bloqueios que eu possa ter e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Certo? E aí, gente? Vamos fazer um exercício para tentar responder essas perguntas aí? Como é que vocês pensam? Vamos começar da primeira ou você vai responder? É retórica, Ricardo? Não, aqui é... Vamos compartilhar, né? Podemos até começar. O que nos impede de ouvir o que os outros têm a partilhar é justamente essas contradições com o que nós pensamos com o que os outros pensam, né? E o que nos impede de ouvir é exatamente esse medo ou essa insegurança, né? De não ouvir o que os outros têm a compartilhar. Então, nós estamos compartilhando um ensinamento, né? Para todos nós. Não só para vocês, e eu e o Marcelo estaríamos fora. Não, nós estamos dentro, né? Mas nós vamos ter interpretações discordantes, né? Mas se nós estamos seguros, né, nós vamos nos sentir à vontade para respeitar uma dos outros, né? Então, a gente vai aceitar mais facilmente ideias ou definições, né? E não rejeitar outras tantas, né? Mas podemos ter alguns bloqueios, né? Será que é só pelo autoconhecimento que a gente desbloqueia algumas coisas psicológicas? Não, né? Quer dizer, o autoconhecimento vai te
vai te possibilitar a que você possa entender, né, eventual bloqueio que você possa ter. Então, uma coisa que você não aceita de jeito nenhum, né? Mas que uma projeção, né, uma projeção tranquila vai te levar a começar a entender, a tirar isso de dentro de você, para você poder fruir disso. Então, essa é o que eu estou colocando aqui para a gente. E? Não, você está aí ainda, que estava fazendo um barulho. Achei porque acho que tem um panelaço aqui. Né? Ah, tá tendo um panelaço. Panelaço na Pompeia aqui. Não sei se é contra, a favor. Aqui na Vila Madalena também está insuportável. Né? É porque ele está fazendo um pronunciamento, Bolsonaro. Ele está fazendo pronunciamento. Ah, tá. Bem-vindo, panelaço. É. Mas e aí, gente? Quais são as causas das aflições, então? Você quer falar, Ri? Então, eu vou falar assim, a gente no final pode... a gente ouve falar muito, né, da causa das aflições, né, das aflições que a gente tem. São várias aflições que a gente encontra no nosso caminho, né? Então, eu vou ler aqui um texto sobre uma entrevista de um grande cientista, pessoa com uma inteligência em comum, que se destacava na sua área de conhecimento, né? Talento intelectual e tal. Mas esse cientista se dizia ateu, né? Então, e ele confessa, ou confessava, ter rompido totalmente as suas relações com Deus, né? E com a religiosidade. E fazia essa afirmação com muita seriedade, né? Então, não se tratava de alguém que debochava ou criticava qualquer coisa, religião gratuitamente, né? Era alguém que, de fato, havia vivido uma experiência profundamente dolorosa, que deixara marcas e cicatrizes, né, em sua alma. E que, em suas reflexões, utilizando aquilo que a sua inteligência podia dispor naquele momento, tomar a decisão de romper com tudo que dizia respeito à religiosidade e espiritualidade. E quando perguntado por que ele havia rompido com a religião, ele disse: rompi porque a religião não explica a dor. E se há um Deus, se de fato existe um Deus, ele não podia permitir certas dores que ocorrem com algumas pessoas. Então, a gente percebe que a sua fala era um desabafo, era quase um desabafo. Então, de alguém muito magoado com a vida, né? Então, que ele sofreu reveses, golpes, né? E que se fez essa pergunta: se Deus verdadeiramente existe, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Nós já tivemos, muitos vão lembrar, situações em que tivemos uma palestra com as pessoas atendidas lá no SPI,
alguns anos atrás, né, vamos dizer, vários anos atrás, e que a primeira vez que essas pessoas que estavam sendo tratadas lá no SPI, eles vieram ao SPI para nos conhecer, aqueles que estavam trabalhando para ajudá-los, né? E a apresentação, a primeira pergunta que foi feita foi essa: por que eu? Né? Por que eu? Então, essa talvez seja a grande questão da humanidade, a grande questão da causa das aflições, que remete ao que nós falamos anteriormente, remete ao que falamos nos nossos últimos encontros sobre o nosso planejamento, né? Esse planejamento, às vezes, a gente não tem nem ideia, né? A gente inconsciente não sabe. Quer dizer, intimamente a gente sabe, mas a gente prefere deixar de lado. Como? Eu tenho um planejamento, eu não lembro de nada, né? Algumas perguntas que são feitas, né? Mas aí quando você cria uma situação em que fala, bom, no que você é bom? Né? Tem alguma coisa que você é bom? Eu sou bom em tal coisa. Poxa, vamos explorar isso aí, né? O seu caráter, a sua honestidade emocional, né? A sua generosidade, o seu amor ao próximo, a sua caridade, a sua humildade, né? Não tenho nada disso. Bom, vamos descobrir, alguma coisa você tem, né? Então, essa é a grande questão, né? Nós podemos dar respostas a essas causas das nossas aflições, no nosso caminhar. Eu gosto sempre de dizer, do nosso caminhar. Ela não está separada da nossa trajetória, né? Então, nós podemos dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor e de sofrimento, né? E surge essa pergunta, né? Por quê? Você passa o outro slide, Marcelo? Então, essa... Pode deixar aqui. Se Deus existe, eu pergunto para vocês, ele vê a dor? Ele acompanha? Se ele acompanha, por que permite? Né? Então, podemos ter a impressão de que se a dor fosse comparada a uma safra de soja, conforme está no livro aqui do Haroldo, Deus teria distribuído os grãos de modo desigual. Porque quando a gente examina a vida na nossa encarnação até a nossa reencarnação, parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento, ao passo que os outros têm dose mais generosa de felicidade e de sorte. Mas são os nossos caminhos, é o nosso planejamento, é a nossa estrutura, né? Mas Deus, ele vê a dor, né? Ele acompanha, né? E não é que ele permite. Ele tem o livre-arbítrio dele também, não sei. Não sei se Deus tem livre-arbítrio. Deve ter. Né? Então, como eu dizia, ao passo que os outros têm dose mais generosa de felicidade e de sorte, né? Então, fica essa pergunta também, para que a gente, né, faça a transcendência disso. Ele vê a dor. Então, outro ponto que chama atenção, antes de passar para frente, é que algumas pessoas enfrentam desde o início do caminho, desde o início um caminho árduo, doloroso, né? Então, passam por
questões logo no início da encarnação, enfim. Aí a gente pode pensar, como nós falamos agora há pouco, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, no revés financeiro, nas situações mais diversas, né? Então, chega o dia que a gente vai ter que encarar a dor. Contudo, algumas criaturas, alguns seres, parece que encaram a dor, a face da dor, todos os dias. E o que falta nesse ponto? Por que a aflição acompanha? Né? O que falta? O que a gente tem que, né, pensar? Outra coisa, na obra Religião dos Espíritos, no capítulo denominado Examina a Própria Aflição, Emmanuel salienta: a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Aí vem uma outra pergunta, Marcelo, por favor. É o que eu estava dizendo. Volta um pouco. Por que ser egoísta dói? Ou por que evoluir dói? Por que ser egoísta dói? Né? Nós podemos pensar que não, mas sofre. Por quê? Porque a felicidade está em compartilhar, né? Não em usufruir sozinho. Então, um exemplo aqui: imagine-se de posse de todos os seus desejos e enviado para uma ilha deserta, sem ninguém, somente você. Seria feliz? Não. Você precisa pelo menos de alguém para contar o que ocorre na sua vida. Então, ser egoísta dói, sofre, porque vive uma vida exclusiva que gira em torno de si mesmo. Então não se abre, não está, né? Acha que é aquilo, não aceita, como dissemos do livro Imensidão dos Sentidos, né? E quanto mais egoísta, mais as pessoas se afastam. É uma aflição, né? E inúmeras vezes, diante da aflição, ele se volta para Deus e questiona: por que você me escolheu para sofrer tanto? E recebe de Deus a resposta: meu filho, mas por que você é tão egoísta? Então, cada criatura tem a aflição que lhe é própria, né? É por isso que a doutrina espírita, na sua condição de consolador, né, de acolhedor, né, de esclarecedor, ele esclarece e consola nossas dores, né? E o primeiro ponto a ser esclarecido é: a maior parte dos nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual, está relacionado ao nosso caráter, né? Ao nosso caráter. Por essa razão, o que propõe a doutrina? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais propõem renovação moral, transformação do caráter, absorção de valores, né? Mudança de caráter, absorção de valores. Isso é reforma íntima, é autoconhecimento, né? Valores morais e espirituais que vão pacificar o nosso coração.
Então, essa é a primeira grande reflexão. Em vista disso, a gente tem que perguntar: o meu caráter, a minha condição moral, contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? Vou fazer a pergunta de novo. O meu caráter, a minha condição moral, contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? Kardec chegou a escrever no Céu e o Inferno um item denominado Código Penal da Vida Futura. E ele explica que para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Certo? Então, nós... Tem uma outra... Mas acho que o Marcelo saiu, né? Você tem condição... acho que é o último slide. Só um minutinho, gente. Desculpa. Não, a Manuela vai colocar. Só um minutinho aqui, tá abrindo. Tá. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Se ela ler. Se ela ler. Ah, entrou. Então, olha só. Obrigado, Manuela. Nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento é simples. Estar melhor quando for embora do que quando aqui chegou. Então, nós temos várias nuances, várias caixinhas, né? O nosso planejamento, ele tem várias etapas, né? Dentro da nossa encarnação. Mas é simples. Eu quero estar melhor quando for embora do que quando aqui cheguei. E se o meu egoísmo não consegue, ele faz com que eu fique, não enxergue isso, melhor dizendo, eu vou entrar em contradições. Então, quando eu falo em autoconhecimento, existe uma confusão dentro de nós, parece uma coisa, sabe, que está muito longe, né? Mas é só isso. Eu lembro que muitas vezes você, Denise, falou, né? Eu quero ser melhor a cada dia, né? Então, eu sendo melhor a cada dia, certamente eu serei melhor quando eu desencarnar do que quando eu cheguei, né? Tá? Então, o que isso implica? Né? Isso implica eliminar imperfeições, vícios ou débitos. O que isso significa? Que nós vamos passar por muitas aflições, né? Algumas delas certamente foram pedidas, né? Costumamos até pedir demais antes de encarnar. Quero passar por isso, passar por aquilo. E os espíritos nos advertem. Vá com calma, vá devagar. E o que acontece quando a gente chega aqui? Fazemos a prece e pedimos. Olha, eu queria rever. Não dá para diminuir aí em 20%, né? O que eu pedi, né? E Emmanuel, né? Ele diz assim, com muita propriedade:
valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Né? Então, essas são as causas das nossas aflições. Então, nós procuramos linkar todo esse processo, né? Do conhecimento das nossas forças de caráter, das maiores virtudes e das menores virtudes, porque isso vai balancear a nossa caminhada, né? Então, todas essas contradições, estou repetindo, para a gente poder falar um pouco sobre isso, as nossas contradições, o entendimento dessas contradições, ele só vai acontecer. Peraí, o Marcelo mandou uma mensagem aqui. O computador dele desligou. Morreu. Desencarnou. Fazer uma vibração. Fazer uma vibração. O computador não vai ser. Então, a gente relutou um pouco nessa aula de linkar tanta coisa, que parece que é difícil de entender, né? Mas eu acho que, se nós pensarmos assim, e voltarmos àquelas perguntas, né? Você pode voltar aquelas perguntas do bloqueio. Por que ser egoísta dói? Acho que todo mundo, né? Agora, se Deus existe, né? E se Ele né? Se é Deus, né? Se é Deus, por que ele permite? Não, ele não permite. Ele não quer que você sofra, mas ele quer que você aprenda. Então, isso está tudo linkado, né? As nossas aspirações, nossos sentimentos. E aí, Manuela, volta naquelas 4 perguntas também. Não sei se melhorou ou piorou, mas o que nos impede ainda de ouvir o que os outros têm a compartilhar, né? Às vezes a gente aceita ideias, rejeita outras, né? Então, não sei se piorou ou melhorou. Tá ficando mais complexo. Oi? Quanto Tá mais... ficando mais complexo. Ao mesmo tempo que você tem a introjeção... A Sônia está falando, mas ela está falando de longe aqui, por favor. Essa primeira pergunta, ao mesmo tempo em que nós temos a introjeção, que é essa questão de nos apropriarmos da opinião ou da visão do outro, é muito discordante, porque aí também nós temos a dificuldade de ouvir o que os outros dizem. Então, nós temos uma escuta seletiva. Nós introjetamos só aquilo que nos interessa. Uhum, isso. Ou que atende a alguma necessidade nossa, de uma forma egoísta, sempre. Uma forma egoísta. Tá claro? Não muito, mas... Esse é o famoso escutar o que nos convém, né? Exatamente. Mas eu acho que a idade também muda muito, né? Porque acho que quando nós somos mais jovens, nós somos... Eu pelo menos sinto muito isso. Tem algumas opiniões bem formadas a respeito, uma posição muito dura a respeito de algumas coisas. E com o tempo a gente vai vivenciando mais coisas em que a gente vai mudando e aceitando outras opiniões e vendo que não era uma verdade absoluta, que não existem verdades absolutas, né? E a gente vai aprendendo, vai melhorando. O Ricardo até comentou que a verdade é sempre relativa, né? Pode ser para um, a verdade de um é para outro, depende do seu contexto, da sua vivência, da sua vida, né? Da sua história.
E nós nem sempre vemos a opinião diferente do outro como apenas diferente. Nós costumamos levar para o lado que é contra a nossa. É discordante, né? Exatamente. Por isso que a gente briga muito, não é, minha irmã? Nós nunca brigamos, tá, gente? Ela tá ironizando. Nunca mesmo. Nós temos a Bia de mão levantada e a Dora. Quem fala primeiro, Dora, eu só queria complementar uma coisinha. Essa primeira pergunta, né, Ricardo, que fala aqui, que nos impede de ouvir o que os outros têm a partilhar, eu acho que está muito relacionado com a questão do ego, e eu achei super interessante isso, essas duas colocações, tanto da Denise como da Sônia, porque eu também concordo com isso, essa coisa de que você ouvir, de repente, ter aquele ouvido seletivo, ouvir só o que convém, e também ter aquela coisa meio de uma opinião discordante que você quer, se o outro tem uma opinião diferente da sua, você não ouve aquilo com calma, tentando aprender alguma coisa com o outro, você quer, de repente, dependendo da circunstância, que a sua ideia prevaleça, né? Então, isso está, a meu ver, isso está bastante relacionado com uma questão de ego mesmo, e claro, atrás disso um bocado de egoísmo mesmo, que é o que a gente está falando aqui. Era isso. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, eu vou passar para a Dora agora. Já foi falado tudo. Concordo com as três, com a Bia, com Denise e com Sônia. A Sônia falou que temos uma audição seletiva. Concordo plenamente, porque vai depender de tua evolução espiritual, se como que está teu ego, teu egoísmo, tua humildade. Vai depender disso, né? Dependendo disso que você vai escutar, vai querer escutar, querer entender. E concordo com o que a Denise falou, que depois de certa idade a gente vai amadurecendo, e mesmo que você no começo, você não concorde, mas depois para pensar e analisar, e acaba até dando a razão para a pessoa, né? E concordando com a pessoa, mesmo tendo pontos de vista diferentes, né? Mas eu concordo que pesa aí também muito o amadurecimento da pessoa, e é com a idade também, idade e aprimoramento e estudo, mas a idade muda muito, porque o que a Denise falou, nós quando somos jovens somos muito radicais e não entendemos nada do que os outros falam. Sim. É isso aí. Manuela? Quando a Denise estava falando, essa questão da idade que a Dora também trouxe, me veio a imagem do bambu, né? Por que ele dura tanto, né? Porque ele aprende a se curvar em cada uma das situações, né? Que ele enfrenta, seja o tempo, o vento, enfim, né? E aí me trouxe essa questão da dor, né? O quanto que isso não faz essa experiência de dor, né? É um aprendizado que a gente aprende, ela vem, a gente volta e consegue ir se modelando e aprendendo e sobrevivendo, né? Para conseguir seguir adiante. E eu tenho uma experiência que foi muito difícil e retrata muito essa questão, mas Deus estava junto, né? Estava sozinha, por quê? E foi uma gestação, depois que eu tive minha filha, eu tive uma segunda gestação, que não deu certo, né? Acabei perdendo o bebê, e foi muito triste, porque era uma coisa que eu queria muito, enfim. E eu estava indo trabalhar, depois de ter feito um procedimento e tal, e o taxista pôs uma rádio. Ele perguntou para mim, tudo bem colocar nessa rádio? Eu falei, tudo bem. Sabe, você está com a cabeça tão longe, foi qualquer coisa. E ele colocou uma gravação do Cid Moreira, que falava assim,
você estava caminhando na praia, e você olhava para trás e vinha 2 passos, 2 pegadas. Depois, mais para frente, 4 pegadas. De repente, ela se transformava em 2. E aí você passava assim, poxa, mas antes tinha alguém comigo ao meu lado, Deus estava comigo. E agora ele foi embora? Como assim, né? Aquela sensação de solidão. Na verdade, não. Ele estava te carregando no colo. Então, sim, foi assim, fico até emocionada de falar, foi tão acolhedor ter ouvido aquilo, porque era o que eu precisava ouvir. Quer dizer, era uma dor, era uma dificuldade, precisava passar, e aquilo foi como se fosse um abraço, eu estou aqui. Então, acho que é bem essa questão, né? A dor traz, a gente vai aprender com ela, nem sempre a gente vai entender por que está passando por aquela dor, né? Talvez anos depois tenha uma justificativa, você fala, agora sei porque aquilo aconteceu, mas no momento é muito difícil e aquilo vai nos fortalecendo, né? Acho que aos poucos a gente vai aprendendo. E eu acho que aí, esses sinais a vida dá, né? Quer dizer, não é que Deus quer que você sofra, Ele não quer teu mal, não te abandonou, mas era preciso isso, você vai entender e você não está sozinho. É importante ter essa fé, né? Você não está sozinho. Apanhei. Que lindo o seu depoimento, Manuela. Obrigada. Tem uma frase, Ricardo, que eu gosto muito, também que fala assim, né? A gente falando dessa discordância, né? Que assim, existe a minha história, a minha versão de história, existe a sua versão da história e existe a verdade, a realidade. Porque a minha carrega toda a minha vivência, as minhas experiências, e a sua visão carrega a sua experiência e a sua vivência, que pode ser muito diferente da minha. Então a gente vê uma situação de uma forma completamente diferente, né? E às vezes isso a gente tem dificuldade de ver no outro. Como a gente tem uma experiência de vida, você vê aquela situação assim, você fala, não, é assim que é. E você teve outra, então você vê uma situação de uma outra maneira, né? E quem analisa os fatos friamente pode ter uma outra, né? Exato. Também. E a gente tem que respeitar a vivência de cada um, né? Sim. A história passada de cada um. E provavelmente vai trazer ensinamentos. Lógico. Mútuos, mesmo que sejam diferentes, vai trazer algum conhecimento, algum aprendizado, vai trazer para a sua parte. Porque é troca, né? É troca de aprendizado, de experiência, de vivência. Por isso que eu comentei que com a idade a gente vai ficando... Não existem verdades absolutas, né? Eu concordo plenamente contigo. Uhum. E isso vai nos trazer... Esse cruzamento das experiências é que vai nos levar ao crescimento, né? Mas eu também concordo com você, Denise, que é só com o tempo que a gente vai aparando as nossas arestas e vai aprendendo a ver na experiência do outro o conhecimento, né? E vai adquirindo isso também, vai aprendendo a trocar também, que é uma coisa importante, né? Quando você... E a gente está o tempo todo, como a Manuela estava falando, e a gente também vê, o tempo todo nós não estamos aqui num grupo, reunidos, estudando, a gente nunca está sozinho, então a gente está sempre trocando, aliás, é esse o objetivo do homem, né? Agora, naquela hora... Existem pessoas, né, Bia, super jovens, que já tem aí, né, uma luz própria, uma coisa, não foi o meu caso, eu precisei com a idade e aprendendo a ficar mais maleável, mas tem sim gente muito jovem aí já com uma, né? Sim, é o que a gente também está vendo hoje. A luz está brilhando. É verdade. E aí, Marcelo? Meu computador resolveu não deixar eu participar. Assim, você não vai participar. Aí o Teams deu pau, não estava voltando. Vocês não querem ele resolveu compartilhar com a câmera do meu, que está desde ontem, assim.
Ele trouxe um ensinamento aí de como lidar com as aflições. Bom, esse é um negócio que o digital deixa a gente muito aflito, né? Na maioria das vezes. É verdade. Não tem Hoje que no ficar escritório eu falei, estão me testando na minha pior defeito, é não ter paciência, querer tudo rápido. Hoje estava difícil, no escritório hoje... Verdade. Tem dia que parece noite, né? É. Eu tinha uma colega de trabalho que falava isso, Ricardo, há muito tempo. E qual foi a conclusão que vocês chegaram? Só para eu poder contribuir. A Manuela fez um depoimento, eu peguei alguém falando que foi bonito o depoimento da Manuela. Foi bonito, viu, Manuela? Mas você escutou o depoimento da Manuela? Não escutei. Por isso que eu não vou dar nenhuma opinião, porque eu não escutei. Tá gravado, né? Isso. Boa, Sônia. Vai lá e escuta, né? Muito bom. Mas a Manuela colocou algo referente a uma experiência que ela teve, claro, e do enfoque do Deus, né? Que Deus... Tinha a presença de Deus, né? É a presença de Deus. Obrigado, Bia. Ele não nos abandona nunca. Isso, né? Então, é a presença, né? Presença. Então, nós precisamos disso, né? E é uma realidade, né? Com certeza. Então, porque nós terminamos o último slide, falava de que o nosso caminho, todos nós temos um planejamento. E o planejamento, na verdade, ele é muito simples. A gente quer ser melhor do que quando chegou. Né? Então, para isso que a gente está aqui. Então, se nós entendermos bem essa relação do que... Eu vou repetir mais uma vez, porque eu acho que é importante, né? Da relação do nosso caminho, né? Com as nossas aflições, com as nossas negações, com a nossa positividade, né? Então, tudo isso reflete uma necessidade de nos conhecermos cada vez melhor, né? Então, nada está solto, está tudo integrado. Eu acho que esse é o ponto, né? Essa interligação, né? Eu acho que você começou falando, né, das contradições, né? Acho que é uma coisa que a gente nós temos que nos aprofundar mais. Porque a contradição incomoda o outro, né? Às vezes eu mudo a minha percepção, eu mudo a minha forma de pensar em relação a uma coisa e outra, e que bom que eu estou mudando, mas para o outro eu estou parecendo contraditório. E essa é uma questão que a gente precisa começar a prestar muita atenção, porque na realidade essa é a nossa vida, essa é a nossa humanidade, que assim, o tempo todo está repensando sobre pontos de vista de determinadas situações. Boa parte das aflições, na minha opinião, ela vem deste não crescimento, da pessoa não desejar e não entender que ela deve e pode ser contraditória. Porque a contradição é a força que vai alavancar, é a força que dá para os novos pensamentos entrarem na sua vida. Então, assim, puxa, aquilo que eu pensava há 20 anos atrás, com certeza eu já não penso mais hoje. E aí, por isso que a gente vem nesse ponto da sabedoria e tudo mais, né? E boa parte das aflições é que quando eu tinha 20 anos menos, eu falava, mas eu estou pensando assim, eles não estão me entendendo. Você...
que o mundo está te dizendo. Então você fica nesse sofrimento, né? Você aumenta as suas aflições porque você não quer ser contraditório, porque você não quer permitir que o outro leve, né, te provoque a novos pensamentos. Eu acho isso muito importante na minha percepção de vida. Porque... pode falar. Não. Pode falar, Dora. Não, que Denise falou antes de você entrar exatamente isso. E eu concordei plenamente que quando a gente é jovem, fica mais radical. Sim. E depois, com o amadurecimento, sim, o desenvolvimento espiritual e o estudo, a gente vai se flexibilizando, vai raciocinando e entendendo a outra pessoa, sem ser radical como fomos lá atrás, quando éramos jovens. Sim. Mas, onde eu queria chegar, Dora, é que, assim, independente dessa ideia de ser mais jovem ou mais velho, a mensagem que nós devemos levar é que nós precisamos parar de escutar com os ouvidos. Só isso. Porque se nós desejamos nos desenvolver intuitivamente, mediunicamente e tudo, se nós continuarmos a escutar as coisas que nós escutamos apenas com esse aparelho auditivo, nós não estamos fazendo a conexão da nossa vida material com a vida espiritual. Exato. Aprender a escutar com o coração é, para mim, a parte mais complexa dessa passagem na Terra. É que você entenda que a dor do outro é genuína, é verdadeira, é dele. Travou. A história de desenvolver minha mediunidade, se eu tenho necessidade de desenvolver minha mediunidade, eu preciso começar a me conectar com o coração daquele que está em sofrimento. Se eu me conectar ao coração daquele que está em sofrimento, aquele que eu estou me propondo ajudar, os espíritos de luz vão me ajudar a trazer o esclarecimento. Senão, os espíritos vão trazer a confusão, a contradição, a dificuldade. Então, acho que é importante trazer essa reflexão para vocês, né? Estava aqui fazendo muitas anotações, porque eu acho que a questão é, enquanto nós não aprendemos a sentir o que o outro está sentindo, porque aí é o coração, a gente não está ouvindo com o coração. Tudo que faço, e se eu conseguir ouvir com o coração, tudo que faço com o coração me tira das aflições. Isso me tira. Eu saio das aflições e me coloco em um estado de abertura para o mundo. Porque eu estou escutando a sua voz, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas dificuldades. E o que é legal é que quando eu saio das minhas aflições, quando eu percebo, aí é o momento em que eu estou percebendo que os meus julgamentos eles estão sendo suspensos. Eu estou parando de julgar as pessoas. Esta é a raiz da nossa dificuldade. Essa é a causa raiz. Nós fazemos julgamentos o tempo todo da dor do outro. Epa! Onde nós vamos chegar com isso? Então, isto eu digo que a gente está ocupando um espaço inútil em nossa mente, fazendo julgamento dos outros. Ocupando um espaço que não faz o menor sentido. Se nós ocuparmos o espaço com essa escuta amorosa, com certeza a gente sai desse campo das aflições e abrimos um espaço para nos tornarmos útil para a sociedade, útil para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e não uma pessoa que passa desapercebida. Beatriz, Bia, diga. Marcelo, eu achei super lindo essa sua fala e assim me fez refletir bastante também. Estou gostando estou gostando desse momento agora que nós estamos nas discussões. É muito interessante porque também
Marcelo, quando a gente consegue fazer isso, que você falou logo de cara, né? Aprender a escutar com o coração, a ouvir realmente o sentimento, o que o outro tem a dizer, você se desprende da sua casca, dos seus valores, assim, e você se coloca nessa escuta plena, né? E aí, quando você fala que é você não só ouvir com o ouvido, porque você vai colocar a sua intuição, e certamente, isso eu acredito muito mesmo, nessa sua fala, nisso que você está falando, certamente, se a gente conseguir fazer isso, né, no momento que você faz isso, você tem ajuda espiritual. Você tem ajuda dos seus mentores, você tem ajuda do plano espiritual. É que muitas vezes, e outra, né? Se a gente consegue, que quando isso acontece é uma coisa super bonita, quem pode já ter vivenciado isso pelo menos em algum momento na vida, porque você se desprende de um lado egoísta que não te deixa caminhar muitas vezes. E aí é que te leva a essas aflições, essas confusões, né? A gente falou, e foi motivo da nossa discussão aqui, em grande parte do momento, né? Que a gente foi fazendo depois da exposição do Ricardo, sua. Então, assim, nossa, mas foi super interessante isso que você colocou agora. Foi muito, muito bonito, muito assim, muito para a gente refletir mesmo e, sabe, e colocar em prática, que é uma coisa da gente tirar as nossas casquinhas, tirar os escudos, as armaduras, porque se a gente também não tirar a armadura, você não consegue ouvir. Não sei se eu estou falando loucubrando, mas eu entendi por aí. Não estou te ouvindo, Marcelo. É isso mesmo, essa ideia mesmo, esse é o caminho. E a gente entender que somos seres contraditórios, porque estamos em evolução, porque desejamos a evolução. Então, o que era ontem, talvez hoje eu tenha mudado, porque eu estou cercado de espíritos de luz que estão me ajudando a repensar sobre muitas coisas. E se eu vou fazer um trabalho no campo espiritual mediúnico, eu preciso estar muito aberto a entender, a ouvir o que está além da mensagem. Essa energia que é trazida pelos espíritos, que vai muito além da mensagem. Ela, sim, é o fundamento do motivo pelo qual o espírito está vindo aqui. Ele está transferindo algo que nós não conhecemos, algo que nós não sabemos exatamente como funciona. Mas nós vamos, com o tempo, aprendendo e entendendo que funciona. Porque vamos ver, assistir o funcionamento disso, que é a parte mais bonita. Eu não consigo provar. É como a história que o Ricardo disse, de não acredito mais em Deus. É isso, né? A gente vai passar a acreditar ou não a partir do momento que nós vivenciamos o Deus que está dentro de nós. Enquanto nós não vivenciarmos esse Deus que está dentro de nós, a gente simplesmente ignora que existe um Deus. Simples assim. Existe algo maior. É isso. Sobre o que você colocou, Marcelo, da escuta, tem aqui um texto falando que numa entrevista foi perguntada a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? Ela disse: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. E a pessoa, impressionada com a resposta, fez outra pergunta: a senhora só escuta? E o que Deus fala? Ele não fala, ele só escuta. Que ótimo. Então,
Deus é presença, né? Não é palavra. E nós também, né? E nós também temos que... Ele dá um outro exemplo aqui, bem simpático, para entendermos as palavras de Madre Teresa. Vamos fazer uma comparação. Imagine o pai ou a mãe a contemplar o filhinho ou a filhinha dormindo. Precisa dizer mais alguma coisa? Isso é a diferença entre palavra e presença. Né? E é lindo, eu acho essa frase que você trouxe, Deus é presença, coisa mais linda. Acho que isso é... Porque o que falta, efetivamente, né, para diminuir nossas aflições, é exatamente a presença. Se nós estivermos pleno, presente, em cada conversa, em cada interação com alguém, em cada pequeno momento e grande momento, como Madre Teresa, como essas pessoas que nos inspiram, como Chico, como Kardec, como Papa Francisco, como tanta gente aí que nos inspira, estar ali, aqui neste momento, com a nossa plenitude, com a nossa presença. E aí nós experimentamos um estado de alegria e de euforia, porque nós estávamos plenos, nós estávamos completos. Então, numa relação amorosa, quando que a gente se sente plena? Quando a gente está presente aqui. Quando a nossa cabeça está vivendo exatamente aquele momento. Né? Quando você está interagindo com seu filho, com seu neto, com quem quer que seja, e você está ali presente, você vai sentir no rosto dele a alegria. Por quê? Porque ele conversa com o coração dele. Ele sente a presença de Deus através da sua presença. Exatamente. É bonito. É bonito. É muito bonito. E não é bom demais? É bom demais. É bom e com pãozinho de queijo. Então, Cafézinho coado. Cafézinho coado. Aqui, você não gosta de café de máquina, não. Não gosto, não. Eu só gosto de café coado. Então tá bom. Então vamos tomar um café coado. Muito bom. Muito bom. Aberto para alguém que deseja fazer um encerramento, que se sinta inspirado ou inspirada para tal momento, para agradecermos, né, por o que vivenciamos, mas principalmente para levarmos toda essa energia a todos aqueles que não tiveram e que não têm a oportunidade de se sentar ao redor de uma mesa, como nós estamos, para poder tratar da nossa humanidade à luz da filosofia, da religião e da ciência. Se alguém se sentir inspirado, se alguém quiser trazer alguma comunicação, alguma palavra, alguma coisa que veio à sua mente ao longo dessa noite. Eu consigo falar. Consegue? Por favor, Mara. Feliz por isso. Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão lindo, tão especial, tão cheio de energias boas. Agradecer a presença dos nossos amigos espirituais que estão nos acompanhando desde antes do início da reunião, já estavam aqui nos preparando para esse momento. E o que me vem agora é desejar que todos possam ter aquele mesmo momento que eu tive de acolhimento, né? Naquele momento de dor, poder sentir a presença de Deus, não somente ao nosso lado, mas nos carregando e nos dando força para superar esse momento de dificuldade. Porque a gente pode não entender por que está passando por aquele momento. E às vezes nem importa saber por quê. É simplesmente aceitar e confiar que aquilo vai te fortalecer, que aquilo vai te inspirar, vai te dar forças para o seu caminho, para o caminho de outras pessoas que você vai poder auxiliar e iluminar também.
sentir todo esse amor, toda essa ternura de um pai que está sempre ao nosso lado, cuidando de todos nós, de todos aqueles que são próximos, seja nossa família, amigos, colegas. E eu queria dizer a vocês que eu agradeço muito a presença desse grupo, me sinto realmente muito abençoada, porque estou vivendo momentos de muito amor, de muita gratidão, de muita energia boa, vibração positiva. Eu queria que todos vocês conseguissem sentir pelo menos um pouquinho disso nesse momento. Esse calor, dessa energia boa, desse abraço. Obrigada. Obrigado a você. Tão bom, né? Quando a gente fala com o coração, é tão lindo. Parece que toca tão fundo. Eu amo isso. Obrigado, viu, Manuela? Tá até quente aqui agora. O quê? O que foi? Alguém falou outra coisa? Não entendi. Eu falei que tá até quente aqui. Acho que a energia que eu tô sentindo tá até quente. Tá quente. Sim, um calor gostoso. O calor do aconchego, o calor do amor, né? Esse calor. O abraço, né? Isso, exatamente. Esse calor que a gente sente quando a gente está num estado de contemplação, de união, de amorosidade, né? Essas são as sensações que o corpo nos traz, as sensações químicas, o calor que o corpo nos traz. Isso é o estado de felicidade, isso é o estado de plenitude. Tomara que a gente consiga todos os dias ter um pouquinho desse estado de plenitude, de estar presente, de estar totalmente envolvido, verdadeiramente trazendo que aquilo seja verdadeiro. Né? Agora, gosto de sorrir, adoro ficar vendo esse sorriso. Aquele sorriso bem bonitinho, né? Bem medíocre, de alegria. Exatamente. Agora eu tô vendo. Graças.